legal estar orientando o professor para ele dar uma boa lida lá também, né? Então, nessa primeira lição, com 2 acordes e um ritmo, né? Claro, depois de estar explicando várias como estudar, dedinhos e tudo mais, digitação, aí o aluno vai poder tocar essa primeira música, tá? Então, os 3 volumes vêm com CD, onde tem os ritmos gravados para o aluno, né? E onde tem também as músicas. No caso, no começo eu canto e toco também, tá? Bom, mas a guitarra não tem solo? Tem solo, a gente chega lá, tá? Mas num primeiro momento, eu gosto de embasar o aluno com a parte de harmonia, né? Porque assim, as músicas que têm voz, que não são instrumentais, então vamos falar que 98% é harmonia e 2% é o solo da música, né? E nas músicas instrumentais também tem toda uma harmonia. Então a gente embasa bem essa parte de harmonia para o aluno desde o inicinho, para depois a gente trabalhar os solos. Claro que não vai demorar tanto assim, a gente vai sendo embutido ao longo do caminho, pequenos solinhos, e depois a gente vai tornando eles mais complexos, tá? Então, nessa primeira lição, o aluno já ouve um som, né? Ele fala, nossa, não conseguia nem, nunca tinha pego no instrumento, já está saindo, né? Então, é assim que funciona, então, essa parte prática. Na segunda lição, também a cada lição tem música, também como a Kelly falou, né? A cada lição tem uma música, onde eu vou aumentando a quantidade de acordes progressivamente, tá? Conforme o aluno, o estudo dele, conforme a habilidade, conforme o tempo que ele se dedica para o estudo, né? Então, por exemplo, se na segunda aula ele chega e já tranquilo, conseguiu mudar os dedos, Ré maior, Lá maior, conseguiu fazer essa parte de coordenação, mão direita, mão esquerda, e cantou junto, já vou falar da parte do canto. Aí a gente passa dessa musiquinha e já vai para a próxima, tá? Se caso ele não conseguiu isso, 2 opções. Se ele estiver com muita dificuldade, a gente repete essa musiquinha para a próxima aula, ou a gente passa uma outra música, que é a segunda música do livro, ainda tem a repetição, uma música com Ré maior e Lá maior, né? A gente passa outra música que repete esses acordes que ele está ainda com dificuldade, tá? Ou ainda mantém essa musiquinha para depois trabalhar uma outra música, tá? É muito importante ter uma conexão entre uma aula e outra. Então, terminou aquela aula, na próxima aula eu vou chegar e vou primeiro pedir a música para ele, ele vai apresentar a música e pedir os exercícios daquela lição para a gente dar aquela continuidade, né? Então, assim, ele não consegue mudar Ré e Lá sem parar, eu vou deixar quieto e já dou outro acorde? Não, eu acho que tem que trabalhar até ele conseguir. Tem umas dicas lá que eu chamo até de, um nome de, assim, mais infantil, de corrida de dedos, né? Que é estar mudando rapidinho, o máximo que puder rápido, só a mão esquerda, depois só a mão direita, depois une as 2 mãos, tá? E assim progressivamente eu vou acrescentando os acordes, tá? 1 a 2 acordes a cada música e imediatamente esses acordes são aplicados nas músicas, né? Também não adianta chegar e dar um monte de acorde para o aluno, ele decorar aquele bando de acorde e não colocar na prática. Então, sempre que eu dou o acorde, eu coloco naquela música, tá? Importante também, assim, eu peço para eles no começo, na introdução, eles fazerem uma listinha, né, de escolha de músicas que eles gostam, que eles gostariam de aprender, né? Então, ele já coloca lá o gosto dele musical, que cantor, cantora ou banda que é, o nome da música, e explico que com o passar do tempo, com o passar do estudo, quando a gente chegar nos níveis necessários para aquela música, a gente vai estar trabalhando aquela música também, tá? E que a gente tem que explicar que tem que ter uma certa paciência, que não toca de hoje para amanhã, mas que tem que estudar, toda aquela coisa que o professor já sabe como está conversando isso na primeira aula com o aluno, tá? Bom, ao final de cada estágio, a gente aplica uma avaliação, né? Geralmente. Mas a gente decidiu que no volume 1 e 2, por ser crianças, né? Por serem crianças, a gente resolveu não aplicar essa avaliação, mas encerrar como sugestão o professor convidar os pais desse aluno, o aluno apresenta uma música ou 2 e faz tipo uma festinha, um encerramento na qual ele recebe certificado enviado pela TKT. Já no volume 3 tem uma avaliação, a TKT envia essa avaliação, né? O professor dá a nota e depois é dado o certificado para o aluno no 3º estágio, tá? Vamos ver aqui que eu acho que eu esqueci de falar algumas coisas.
Cada estágio ele tem, então, 12 lições. Nas lições a gente tem os itens. O primeiro, novidades, são as lições novas, os assuntos novos. Depois, exercícios técnicos, de guitarra mesmo, e exercícios teóricos. Daí eu vou embutindo a teoria musical, devagarzinho. Eu estou priorizando a prática, mas eu vou embutindo, né? Então, a pauta musical, a clave de sol, né? Depois as notinhas, né? Como são distribuídas, como são escritas, tá? As notas musicais distribuídas no braço da guitarra, como funcionam. E aí a gente vai a cada lição também colocando a parte de teoria musical, tá? Aí tem a parte das atividades, que são exercícios ligados tanto à teoria quanto também à parte técnica da guitarra, né? Exercícios técnicos de digitação, depois mais lá pra frente aí a gente começa com coisas mais complexas, slide, bend, né? A parte bem técnica mesmo da guitarra. Aí eu coloco umas curiosidades antes, né, em todos os métodos, antes de dar a música, né? Antes da música tem lá curiosidades. Aí eu coloco uma curiosidade sobre aquela banda, ou sobre aquele autor, ele está conhecendo um pouquinho mais da história, do histórico da banda, do autor, né, daquela música, e na sequência vem o repertório, que então é a música. Isso está presente em todas as lições, né, essas novidades, exercícios técnicos, teóricos, atividades, curiosidades e o repertório, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Tem algum professor aqui de guitarra? Ah, legal. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. A gente calcula, mais ou menos, que cada estágio seriam 6 meses de estudo. Mas isso é muito variável por causa de cada habilidade de cada um, do tanto de vezes que ele estuda, que ele se dedica. Então isso varia bastante, né? Mas a gente calcularia mais ou menos 6 meses a cada estágio, a cada volume aí, tá? O que eu falei sobre cantar e tocar no início? Né? Eu faço essa parte de cantar no início com o aluno, de fazer essa parte de coordenação. Ele já está lá coordenando mão direita, mão esquerda, e na primeira música eu já explico como encaixar a voz. Explico que não é uma aula de canto, né? Mas por que eu acho interessante? Né? Esse começo, pelo menos, tá? E a maioria dos alunos tem uma certa resistência. Ah, minha voz é feia, não vou conseguir nunca. Aí, assim, devagarzinho a gente vai provando que eles sempre conseguem. Todos conseguem, né? Com seus graus de dificuldades, mas conseguem, tá? Então, assim, quando ele consegue coordenar tudo isso, cantar, tocar, mão direita, mão esquerda e ler, aí, depois de umas 4, 5 músicas que ele já tiver tranquilo com isso, aí fica a critério dele se ele quer continuar cantando ou não. Eu tive uma aluna que depois ela tocava muito bem guitarra e cantava muito bem. Ela desistiu da guitarra e ficou com aula de canto e foi ser cantora. Mas no começo ela foi super resistente para cantar. E ela tinha uma voz maravilhosa, muito linda mesmo. E foi se desenvolvendo no canto depois, apesar de também estar tocando bem a guitarra. Tá? Então eu acho importante, faz parte da música, faz parte do conjunto, tá? E a questão também da leitura, eu peço para eles não decorarem as músicas no início, por mais que sejam de dedução, pequenininhas ou curtinhas, não decorarem aquele início. Por quê? Pra gente desenvolver essa leitura que eu chamo de leitura rápida, porque ele tem que ler a letra, ler o acorde e tocar a mão direita e olhar para a mão esquerda. Olhou para a mão esquerda, volta na letra, naquele pedacinho que parou. E para isso se desenvolver, tem que fazer esse treino de olhar, voltar, vai se perder no começo, naturalmente, e depois vai desenvolver essa leitura. Que daí, futuramente, ele não vai ficar preso, vou tocar uma música, toda música que eu for tocar, eu tenho que decorar. Não, ele consegue ler de bate-pronto. Se cair uma música na frente dele, ele consegue ler de bate-pronto, tá? Então, essa questão também acho legal frisar, né? O professor está orientando o aluno. No começo também lá do manual, eu dou umas dicas umas sugestões de marcas de guitarra, de amplificadores, né? Isso tudo eu coloco no manual, caso o professor queira estar orientando pais, alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, aí no segundo volume, aí assim, vai evoluindo os acordes, né? Como eu falei, durante o primeiro volume, o primeiro estágio, né? Já entro com, a última música é Meu Primeiro Solo.
já entro com um solinho lá, né, que é o tema do filme da Missão Impossível. Então ali já preparei ele com a palheta, tiveram exercícios técnicos de digitação, né? Então o primeiro solinho já no final do volume 1, tá? No volume 2, eu dou continuidade tanto ao assunto de teoria que a gente iniciou lá atrás, como a parte da técnica, tá? Aí a gente vai ficando mais complexo, a questão dos acordes, aí já trabalho pestana no meio do braço, outros ritmos foram trabalhados no primeiro volume também. Nesse segundo volume tem uma música que já mescla 2 ritmos, 4x4, 2x4 na mesma música, né? Então vai se tornando mais complexo as músicas, os acordes, apresento os power chords, que são acordes mais específicos para guitarra, para determinadas músicas, principalmente para a linha do rock, né, para o estilo do rock, e apresentando outras técnicas mais complexas, né, de guitarra mesmo, bend, slide, palm mute, tudo isso é explicado em cada lição, tá? E gradativamente vou aumentando, como eu falo, a parte de acordes para estar formando essa questão da harmonia, desse embasamento de harmonia. E ali também a gente vai colocando mais solos, tá? Dando continuidade, solos um pouquinho mais complexos em cada música apresentada, tá? E assim eu continuo também no volume 3, que é no terceiro estágio, um pouco mais complexo ainda em questão de tudo, da teoria, dos acordes, dos solos e tudo mais. Bom, então um resumo do resumo, né, que não iria dar tempo de falar de lição por lição, seria basicamente isso. Eu acho que eu não esqueci nada por aqui, falei do manual. Basicamente isso, gente, né, eu prezo muito pela essa parte prática nesse primeiro momento e vou embutindo a teoria devagarzinho no meio do caminho. Porque já pensou se a gente fosse explicar para eles primeiro a pauta musical, a fórmula de compasso, como funciona todo o compasso, para depois explicar o ritmo, para depois ele ler as notinhas, para depois ele entender escalas, intervalos e depois ele tocar uma música? Aí, assim, é muito fácil do aluno perder o interesse. Eu já tive alunos, que eu não sei como, ele já era adulto, chegou para mim, aluno de guitarra, ele fez 6 meses aula, onde o professor só deu teoria, ele não tocava uma música, um ritmo, nem o mais básico de todos. Então, quando ele entrou, eu já dei uma música de cara para ele na primeira aula, ele ficou maravilhado, né? Então, assim, mas foi uma raridade ele ter continuado esses 6 meses, ainda mais assim, isso eu tô falando de anos atrás. Agora, assim, atualmente, que a internet é tudo muito rápido, tudo muito, né? Então, a gente tem que acompanhar isso, assim, mesmo quando não tinha internet, que eu já dava aula, eu já pensava dessa forma, né? Que, assim, a maioria de nós somos, eu me coloco dentro, imediatistas, né? Então, quanto mais uma criança ou um adolescente. Então, eu prezo bastante por essa questão prática da coisa, né? E, claro, a teoria musical é super importante, a linguagem da música, a gente não está deixando para trás, a gente vai embutindo devagarzinho. Depois, lá na frente, vai falar, quer dizer que isso daqui é isso, então tônica, terça e quinta, é isso daqui, tá. Aí faz essa ponte de ligação. Se torna muito mais até rápido para ele essa ponte de ligação, do que ele demorar para tocar uma musiquinha, desistir e falar, não dou para isso mesmo. E pensar ainda que ele não tem capacidade. E não é nada disso. É uma questão de didática, é uma questão de metodologia, tá? E a TKT, os métodos trazem isso, né? Para estar facilitando a vida, né, do professor, do aluno. Então é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Então, podemos dar.